Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Biblioteca na Física. Hoje nós vamos resolver a questão do PAES 2023, questão 41 de Física, e ela diz o seguinte: um dos objetivos da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030 é sobre a segurança no trânsito, que prevê reduzir pela metade o número global de mortes e de lesões causadas por acidentes de trânsito, considerando o número de vítimas até 2020. Esses acidentes são causados pelo uso de celular, pelo excesso de velocidade, pela ingestão de álcool e por outras imprudências, caracterizadas como principais causas de acidentes de trânsito. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 1,5 milhões de pessoas morreram no mundo por ano em acidentes de trânsito, e desse total, metade das vítimas são pedestres, ciclistas e motociclistas. Bom, então, como de costume, primeiro parágrafo dando uma contextualização no assunto, e o próximo parágrafo vai trazer a questão em si. Bom, analise a seguinte situação-problema. Suponha que um motorista, dirigindo um carro com massa de 800 kg e com uma velocidade de 108 km por hora, resolve atender ao celular. Distraindo-se, colide com outro carro com massa de 1 tonelada, que estava parado. A colisão entre os carros foi perfeitamente inelástica, e a força que deforma os carros atuou durante um intervalo de tempo de 0,1 segundos. Determine a velocidade dos carros em km por hora imediatamente após a colisão. Bom, aqui tem um esqueminha do que aconteceu. Resumidamente, a gente tem um primeiro carro que está viajando a uma velocidade de 108 km por hora, e depois de um dado instante esse carro vai se chocar com o outro, gerando uma batida, e essa batida vai durar 0,1 segundos. E a questão pede que a gente calcule qual vai ser a velocidade com que esses dois carros vão se mover depois da batida. Pessoal, esse é um exercício sobre colisões e o teorema do impulso, porque nós temos aqui um choque de dois corpos, uma colisão, e essa colisão ela dura um intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo vai gerar um impulso. Beleza? Como a colisão é perfeitamente inelástica, isso significa que os momentos lineares são conservados. Então a gente pode usar o teorema do impulso para resolver esse problema. O teorema do impulso diz que o impulso total ele é igual à variação da quantidade de movimento. Impulso na física a gente calcula como força vezes o tempo, e a variação de momento linear nós calculamos como o momento linear final menos o momento linear inicial. Pessoal, de cara aqui a gente já observa um termo que a questão não nos deu, não nos forneceu, que é a força. Não tem no texto da questão a medida dessa força, né? Então a gente precisa calcular ela. Como a gente vai calcular essa força? Para calcular essa força a gente precisa lembrar da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes aceleração. Então no lugar dessa força nós vamos colocar massa vezes aceleração. E aí vem uma interpretação muito importante. Por quê? Quem é o agente dessa força? É o carrinho 1, é o carrinho 2 ou os dois? É o carrinho 1. Porque é o carrinho 1 que está se chocando com o carrinho 2. É o carrinho 1 que está gerando essa força no carrinho 2. Então a massa que nós vamos usar é a massa do carrinho 1. E a aceleração que nós vamos usar também é a aceleração do carrinho 1. E a expressão que a gente vai ter é essa. M1 vezes A1 vezes T igual QF menos QI. Pessoal, essa aceleração também não foi dada pela questão. Então a gente precisa calcular essa aceleração. Lembrando da cinemática, a aceleração a gente calcula como a velocidade dividida pelo tempo. Mais uma vez, como se trata do carrinho 1, a velocidade que a gente vai usar é a velocidade do carrinho 1. Então a nossa expressão vai ficar assim: M1 vezes V1 sobre T vezes T, que é igual a QF menos QI. Aqui a gente pode simplificar o T. E a expressão que a gente vai ter é essa daqui. M1 vezes V1 é igual a QF menos QI.
Agora a gente precisa calcular esses momentos, né? Esses momentos lineares. Lembrando da física, nós calculamos momento linear como massa vezes velocidade. Então, repetindo a primeira parte, m1 vezes v1 é igual. Como a gente vai calcular, pessoal, o momento linear final, que é esse momento linear no momento da colisão? É a massa vezes a velocidade. Mas observe que a massa é a massa dos dois carrinhos, porque durante a colisão eles vão se unir e a massa deles vai ser somada, né? Então vai ser m1 mais m2. E a velocidade vai ser a velocidade final que nós queremos calcular, beleza? Qual é o momento linear inicial? No início, pessoal, só o carrinho 1 tem velocidade. Então só o carrinho 1 tem momento linear. O carrinho 2 está parado, então ele não tem momento linear. Então o momento linear inicial vai ser a massa do carrinho 1 vezes a velocidade do carrinho 1. Certo? Bom, a gente vai pegar esse termo negativo, vai passar para o outro lado positivo, né? Ele vai ficar somando. M1V1 mais M1V1 é 2M1V1. E a expressão que a gente vai ter é essa daqui. M1 mais M2 vezes VF é igual a 2 vezes M1 vezes V1. Como a gente quer calcular o VF, a gente vai isolar esse termo. E a expressão que a gente vai ter é essa daqui. VF é igual a 2 vezes M1 vezes V1 sobre M1 mais M2. Agora é só substituir esses valores que a questão deu. E a velocidade final vai ser 2 vezes 800 vezes 108 dividido por 800 mais 1000. Depois de realizar essa conta, a velocidade final vai ser de 96 km por hora. Olhando para o gabarito, a alternativa correta é a letra C. Pessoal, obrigado por mais um vídeo. Agradeço a atenção, bons estudos e a gente se vê na próxima.